aí. Galerinha, na página 36, né, a gente chegou a dar uma discutida rápida sobre isso, mas é um exercíciozinho ali que vale a pena ser feito. Para qualquer lugar que se olhe, pode-se identificar formas geométricas, desde um simples dado, usado em jogos, até o próprio planeta, com suas formas que lembram os sólidos geométricos. Observe os objetos, identifique os sólidos geométricos que eles lembram. E aquela primeira figurinha ali, o dado, lembra o que, galerinha? Lembra um cubo. Era isso que ele queria que eu escrevesse. Depois, aquele cubo mágico, lembra o quê? Tá entendendo o que eu não te pedi pra fazer, né? Pra tu não ficar irritado. E um desodorante, lembra o quê? Bonito, galera. Cilindro. Cilindro. Na parte de baixo, uma lata de suco. Mais um cilindro. Claro que o aluno um pouco mais chato, né? E, não, professor, ele tá amassado ali as pontas, ó, não é um cilindro perfeito. Eu concordo, não é um cilindro perfeito, mas lembra um cilindro, tem uma parte que é perfeitamente cilíndrica, né? O Museu do Louvre, com certeza, uma pirâmide. Depois, o telhado de uma casa ali, mais uma pirâmide. Então era só para identificar, né, perceber como essas formas estão presentes no nosso dia a dia. Aliás, o Museu do Louvre, eu tive a oportunidade de ir lá, né, cara? O triste é tu chegar lá, saber que tu tem, putz, eu tenho 6 horas para ficar aqui. E aí tem várias sessões para tu percorrer, né? E se tu escolher uma sessão daquela e passar 1 segundo olhando cada obra daquela sessão, tu ia passar mais do que 1 mês no museu. Isso aqui é triste, né, cara? Tu tem um museu que tem tanta obra para ser analisada, que se tu demorar 1 segundo analisando cada obra do museu todo, vai demorar mais que a tua vida. Que loucura, né, cara? É uma coisa absurda, cara. É triste saber isso. É triste tu ter que tu sair correndo do museu, né? Correndo. Aí tu olha uma coisa. Ah, tá, isso aqui eu vou gastar uns 2 minutinhos ali. Aí tu sai correndo que nem desesperado. Olha outra obra. Ah, isso aqui eu vou olhar. Porque tu não pode ficar olhando cada obra, né, cara? Porque senão não dá nem pra tu chegar até o final de uma sessão. Que loucura, né? Como? Ah, não, é que no dia eu só tinha 6 horas. Né? Eu fiz um mochilão com eu e minha namorada pela Europa e a gente passou em Paris, a gente ficou 3, 4 dias. E pro Museu do Louvre a gente escolheu meia tarde, infelizmente. Né? A gente tinha outras coisas que queria ver também. E a gente não estava tão, de repente, encarnado nessa história de ficar, né, nos lugares clássicos que a gente queria. Eu acho que uma viagem legal não é só em ponto turístico, né, cara? Quando tu pega e vai visitar uma grande cidade e vai só nos pontos turísticos, tu não conhece nada. Se tu não for tomar um chopp com um francês no boteco, conversar com ele um pouquinho, trocar uma ideia com o francês sobre a visão que ele tem da cidade dele, né? Se tu não for no mercado público, de repente, lá conhecer o povo, tu não vai ter uma ideia verdadeira da cidade, né? Muita gente vai fazer turismo pelo mundo e vai no que os guias mandam, né? Visita museu, visita e acaba de repente não conhecendo a cultura realmente verdadeira da cidade. Não que seja ruim, né? Tem lá o seu valor também, os pontos turísticos clássicos. Mas o Louvre, aí se alguém puder algum dia dar uma aparecida lá, vale a pena, né? É lá que está a famosa Mona Lisa, né? Aliás, eu tenho uma igual em casa, fiquei tão decepcionado com a Mona Lisa. Né? Que tu, pô, Mona Lisa tá cheio de gente querendo olhar a Mona Lisa e tá lá uma réplica igual aquela que muitos de vocês têm em casa, igual lá de casa, igualzinha lá de casa. Certo? Aí eu, né, não gastei nem 10 segundos vendo a Mona Lisa, nem dava de chegar perto dela, eu olhei a Mona Lisa igual lá de casa, pronto, fica próximo. Porque, e a galera dá um super valor a olhar, né, a Gioconda original. Vamos que vamos. Galerinha, na página 37, ele continua com essa historinha lá, ó. Olha lá um cone de trânsito. Que sólido geométrico será esse? Cone. E uma casquinha de sorvete agora. Jesus. Outro cone. Só um cone de cabeça para baixo. Não precisa, não precisa. Uma bola de futebol. Seguramente uma esfera. Depois, o planeta Terra. Mais uma esfera. Caixa de sapatos. É o nome mesmo? Paralelepípedo. Parabéns, garoto. Paralelepípedo. Paralelepípedo. E uma embalagem de leite. Com certeza. Muito louco esse nome, né? Paralelepípedo. Se bem que ainda eu prefiro, né? Como é que é?
Pneumo-ultramicroscópico sílico-vulcano-coniótico, né? É isso, aquela doença causada por cinza de vulcão, né? Aspirado, né? Pneumo-ultramicroscópico sílico-vulcano-coniose, a doença, né? E coniótico, o doente. Teoricamente é tudo junto. É a maior, atualmente, se não me engano, é a maior palavra da língua portuguesa. Pneumo-ultramicroscópico sílico-vulcano-coniótico. Demorei um monte para decorar isso aí. Essa ainda não estudei, tem que dar uma estudada depois. Isso aí vale a pena, o cara vai jogar forca com alguém, sempre tem uma dessa na mão. Letra B, é falta do que fazer, né, cara? Questão 2, galerinha. Entre os objetos apresentados, alguns lembram corpos redondos e outros poliedros. Quais objetos lembram corpos redondos? Esfera. Aliás, né, os objetos, ele não quer o corpo redondo em si, né? Bola de futebol. Desodorante. Vou botar casquinha de sorvete. É de bom tamanho. E depois, que objetos lembram poliedros? O dado, o cubo, né, mágico, mas eu vou pular esse. Quem mais? Museu do Louvre, caixa de leite. É aquele tipo de exercício só para o cara entrar no clima, né, para não dormir, ver se, ou então acordar depois da aula do soninho, aquela história. Não era algo que realmente exigia grandes esforços, por isso eu nem incomodei vocês com isso. Na página 36, ele fala de alguns poliedros, mostra lá alguns conceitos a respeito de poliedros, não, 38, perdão. Ele mostra lá alguns poliedros, comenta 3 coisas importantes que a gente citou naquela aula, mas é importante a gente verificar aqui, ó. Os poliedros apresentam elementos cujas definições são as seguintes. Cada um dos polígonos planos que formam o poliedro é denominado face do poliedro. Lembrando, o que é polígono? Polígono é uma linha poligonal fechada, certo? Se não tiver fechado, linha poligonal aberta, ou apenas poligonal. Agora, fechado. Tem polígono que é convexo, ó, que tem aquela partezinha para dentro, lembra? A gente discutiu em outra aula. Porém, a gente basicamente não estuda polígonos côncavos. A gente só estuda polígonos convexos. Então, quando eu falo polígono, tu pode entender que já é um polígono convexo, que não tem aquela parte cavadinha para dentro. Tá? Então, se falou em polígono, a gente está pensando em polígonos convexos. Se eu tenho polígonos servindo de face para formar um sólido geométrico, né? Cada face dessa, então, é um polígono. Pode ser um triângulo, um quadrilátero, um pentágono. Depois, cada lado comum a duas faces é denominado aresta. A gente viu isso, quando duas faces se encontram, aquela retinha que se forma, né, é aresta. E cada vértice de uma face é também denominada vértice do polígono. Aqueles pontinhos, né, onde mais de uma aresta, mais de duas arestas se encontravam, era o vértice. A gente chegou a fazer uns desenhozinhos. A apostila de vocês já está completo ali ou ainda não, né? A gente não chegou a completar aqui, né, naquele dia, né? Então aproveitem ali, galera, façam a questão 1 bem rapidinho. Anotem se é vértice, face ou aresta. Bem rapidinho, naqueles 3 sólidos geométricos ali, para a gente corrigir e avançar. Instantâneo aquilo ali, hein, galera? Vamos lá.